Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o dia 8 de dezembro, dia em que nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. E, como primeira leitura, nós estamos aqui com o texto lá de Gênesis, no capítulo 3, versículos de 9 até o 15 e o versículo de número 20, que nos diz assim: O Senhor Deus chamou Adão dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então, comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Amados irmãos e irmãs, nós estamos num relato já muito famoso, do início do chamado pecado original. E é muito estranho pensar, talvez, para algumas pessoas, por que é que no dia que a gente celebra a santidade de Maria, falarmos exatamente desse momento aqui específico. Mas basta você conhecer um pouquinho de tudo o que está acontecendo aqui que você vai ver que vai fazer total sentido. Primeiro vamos começar versículo a versículo, Deus chama então Adão e pergunta onde é que Adão está. Eu acho que essa pergunta já é a primeira pergunta que a gente também pode permitir com que a palavra nos interpele. Onde eu estou? Em que passo eu estou na minha caminhada rumo ao céu? Onde eu estou na minha caminhada rumo àquilo que Deus quer para mim? Depois desse ano todo, onde é que eu me encontro? Eu acho que também essa é a pergunta que a gente tem que dar uma pausa para fazer. Mas aí a resposta de Adão é muito clara, Eu ouvi tua voz, fiquei com medo e me escondi. Então é interessante perceber que ouvir sempre tem a ver com ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus obedecer, deixar com que essa palavra de fato mude a nossa vida, nos converta. Só que no final das contas, a escuta que então Adão fez, uma vez que ele já tinha feito aquilo que era contrário à vontade de Deus, isso não gerou mais harmonia. Até então, tanto Adão como Eva ouviam os passos de Deus no jardim. Mas nesse contexto específico, Adão relata que ficou com medo. E, uma vez que ficou com medo, ele se esconde. E aí nós vemos uma primeira característica do pecado, Primeiro lugar, o medo. E segundo lugar, essa desarmonia que gera vergonha, gera distanciamento de Deus. Quem nunca, depois de fazer alguma coisa que é desordenada aos olhos do Pai, acabou ficando com vergonha. Vergonha de rezar, vergonha de ir à missa, vergonha de se confessar. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Não tem para que ter vergonha de Deus. A misericórdia de Deus quer te alcançar. Não se esconda, Não fique com medo. E aí, de repente, Deus pergunta para Adão: quem foi que disse que você estava nu? Você por acaso fez o que eu tinha orientado que não fizesse? Aí começa. Um joga na culpa para o outro. Ele joga para Eva, Eva joga para a serpente, então ninguém assume a culpa. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso, porque muita gente também costuma jogar a culpa dos pecados exatamente para a tentação. Mas a tentação apenas te tenta, ela não te obriga a fazer o pecado. Quem vai lá e faz é você. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, E aí, depois no versículo 14, Deus então, ao ver que a serpente foi quem induziu tudo, Deus vai dizer: serás maldita entre os animais selvagens e domésticos, rastejarás e comerás pó todos os dias de tua vida. E no versículo 15 vem agora a explicação mais clara do porquê que esse texto aparece no dia da Imaculada Conceição. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados irmãos e irmãs, no original hebraico, o texto está querendo falar mais ou menos assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a semente dela, entre a tua descendência e a semente da mulher, e a semente da mulher te ferirá a cabeça. Então quem fere a cabeça não é a mulher, mas sim a descendência dela. E tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a serpente de algum modo também vai atingir, mas é apenas o calcanhar desta mulher. E aí quando a gente olha o todo da Bíblia, a gente sabe muito bem que isso aqui aponta para Nossa Senhora, né? Porque existirá uma inimizade entre o mal e Maria. E essa inimizade, ela surge exatamente por quê? Porque Deus cumula Maria de todas as graças. Porque Deus antecipadamente já faz com que Maria alcance os méritos da salvação, né? Por isso que a gente costuma dizer que o dogma da Imaculada Conceição é o maior dos perdões da história, porque antes mesmo de Maria cometer algum pecado, Deus já a perdoa completamente. Deus já redime Maria completamente. Por esse motivo, Maria, enquanto 100% humana e não tendo nenhum por cento de divindade, ela, podemos dizer sem sombra de dúvidas, é a humana que mais tem inimizade com o diabo, porque Maria não tem pecado. É quase como se Maria e o diabo não tivessem praticamente nada em comum. Sabe? E aí o que acontece? Depois a descendência desta mulher, que no caso é Jesus, fere a cabeça do diabo. É Jesus quem vence o mal. E celebrar o dogma da Imaculada Conceição é entender que da mesma forma como Jesus redime Maria antecipadamente, Jesus também quer redimir toda a igreja, quer redimir a mim, quer redimir a você, porque Ele pode vencer o mal. Não tem para que termos medo de ficarmos escravizados diante do pecado para sempre, porque nós temos alguém que deu seu sangue por nós para nos redimir. Agora é possível alcançarmos então a santidade. Mas é interessante que de algum modo também a serpente fere o calcanhar. E aí podemos interpretar mais ou menos assim: de algum modo Maria sente dor, de algum modo Maria sim é atingida ainda por maldades do mundo atual. Mas isso só chega até o calcanhar. Não destrói Maria, não destrói sua santidade, não destrói a vocação que ela tem, não destrói a missão que ela tem de ser a nossa intercessora. Amados irmãos e irmãs, olhar para o dogma da Imaculada Conceição e celebrar ele na liturgia, a liturgia que sempre tem como centro Jesus Cristo, é entender, né, que verdadeiramente aqui está o nosso chamado a sermos santos. O nosso chamado a alcançarmos de fato a santidade. O nosso chamado de ser aquilo que Deus sonhou para mim, para você. Que à luz dessa leitura nós possamos abraçar essa nossa vocação. Vocação de sermos santos. Não é pouco, não. É muito, é completamente santo. É isso que Deus de fato nos convida a ser. Amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão. E já te adianto, tá bom? Esse vídeo saiu 6 horas da manhã no sábado. Às 6 horas da noite neste sábado vai ao ar a segunda leitura e às 7 horas o Evangelho. Tudo isso para que você possa se preparar já antecipadamente para a celebração da Imaculada Conceição. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.